os irmãos lá no viaduto. Maravilha. Vamos ler o verso da palavra, João capítulo 4. João capítulo 4, o Evangelho. Vamos ler um verso 10. Jesus respondeu e disse-lhe: se tu conheceras o dom de Deus, e quem é que te diz, dá-me de beber, tu lhe pediria e ele te daria água viva. Disse Jesus: se tu conheceras o dom de Deus. Amém? Deus aceitar. Glória a Jesus Cristo. É bom estar na presença do Senhor. Na presença do Senhor, a fartura de alegria. Amém? Pode às vezes a semana ter sido difícil e pesada, o clima não anda muito bom, mas na presença de Jesus as coisas mudam. Glória a Deus. E hoje está começando a festa, e creio que até domingo vai ser grande a festa. Amém? Glória a Jesus. No começo sempre tem um pouco de um suspense, de uma expectativa, tá certo? Mas se a nossa expectativa estiver em Jesus, tudo vai dar certo. Aleluia. Agora, se estiver em outra coisa, o vaza de baixo, tá bom? Mas que a nossa expectativa esteja em Cristo. Ele está neste lugar. Aleluia. Então, se for assim, eu creio que Ele vai agir desde hoje, como sempre tem agido em favor da sua igreja. Às vezes a gente descuida e não presta atenção. Mas Jesus cuida da gente, como o Senhor falou ao povo de Israel, que diz que com mão forte o tirou, cercou o povo tirado do Egito, né? E cuidou como a menina do seu olho. Aleluia. E como eu quero que você sinta isso esta noite, que o cuidado de Deus está sobre a sua vida. Se o inimigo mentiu para ti durante tanta semana dizendo que não, tenha fé esta noite e diga sim, Jesus está cuidando. Aleluia. Jesus está cuidando. Nós lemos um verso da palavra apenas, mas que faz parte de uma história muito linda. Mas eu separei esta frase porque parece que Jesus tem se tornado meio estranho para muita gente hoje. Essa mulher dessa história era uma mulher cheia de problema, com a vida toda difícil, complicada. Mas nós vemos pelas palavras dela na sequência da história que ela tinha uma esperança. Ela disse: nós sabemos que o Messias vai vir, e quando ele vier vai nos ensinar. É nesse meio dessa conversa que Jesus diz para essa mulher: se tu conheceras o dom de Deus, aleluia, oh, glória, ai, se tu conheceras o dom de Deus. Que dom é esse? Jesus Cristo. Aleluia. Jesus estava falando dele.
Pai que foi dado ao mundo. Aleluia. Glorificado é o Que nome. Deus amou de tal maneira esse mundo que deu o seu filho, seu filho unigênito, para morrer na cruz. Para quê? Para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha vida eterna. Então é nesse contexto que Jesus diz para aquela mulher assim: mulher, se tu conheceras o dom de Deus, aleluia, se tu conheceras, vamos conhecer um pouquinho mais hoje? Aleluia. Sabe que a gente anda por aí pregando, e a gente tem notado que parece que Jesus se tornou um personagem meio estranho em alguns lugares. Se fala de muita coisa, menos de Jesus. Se aplaude muita coisa, menos Jesus. Louva-se muita gente, muita coisa, menos Jesus. Se alegra muito com a presença de anjos, menos com Jesus. Então é isso que Jesus disse para aquela mulher: mulher, se tu conheceras o dom de Deus, quem é que fala contigo? Nós estamos precisando indagar esse negócio. Aleluia. Mas quem é esse dom de Deus? Paulo, escrevendo aos Colossenses, no capítulo 1, Paulo disse assim: ele é a imagem do Deus invisível. Ora, Moisés um dia desejou ver Deus e disse: Senhor, me mostra da tua glória. Eu fico intrigado com esse negócio. Moisés vê aquele fogo naquela sarça queimando, vai lá e ouve a voz do Senhor dizendo: olha, tira o calçado dos teus pés, que está em terra santa. Deus chama Moisés, dá a missão pelo Egito. Moisés, na dúvida, o Senhor diz: pega essa vara, esse cajado que nós joga no chão, virou uma serpente. Pega ela pela cauda, pegou, virou vara de novo. Fez isso na frente do faraó. O faraó chama os mágicos dele, os mágicos fazem também, só que a serpente, aquela da vara lá do Moisés, começou a engolir as outras. Deus faz aqueles milagres tudo no mar, lá no Egito, lá aquelas 10 pragas, piolho, rã, treva, saraiva, água em sangue, tudo aquilo lá, e a morte dos primogênitos por último, e arranca o povo de lá. Deus abre o mar vermelho, eles passam o mar vermelho em cima, as águas se fecham, afoga todo o exército do faraó. E aí Moisés diz assim: me mostra a tua glória, eu quero te conhecer. Aí eu fico pensando que nós não conhecemos nada de Deus ainda. É, Senhor da glória. Por que nós não vimos esses sinais? Então eu penso que nós conhecemos muito pouco do Senhor. Parece que o povo está com sede de um monte de coisa, menos de conhecer Jesus, menos de ver a glória do Pai. Aí o Senhor disse: Moisés, nem homem viu a minha glória pode ver o meu rosto e viver. Eu vou te permitir que tu me veja pelas costas, porque nenhum homem pecador pode resistir à glória da minha face. Aí vem Paulo aos Colossenses e diz: Jesus é a imagem do Deus invisível, esse Deus que nós não podemos olhar para o rosto dele, que não podemos ver a glória dele, mas Jesus desce à terra e Paulo diz: ele é a imagem do Deus Pai, a quem nós perdemos o contato, a quem o pecado nos separou dele e nos impede de ver a glória dele, mas Jesus que desceu à terra é a expressa imagem do Deus invisível. Aleluia.
Aleluia. Nesse mesmo trecho, Colossenses 16, Paulo diz: Ele é o primogênito de toda a criação. Aleluia. Aleluia. Se você começa a olhar para a obra da criação, há tantos mistérios. O homem já foi à lua, ao espaço, está sondando planetas, mas tem tanto mistério na própria terra que o homem ainda não conhece. Nas profundezas dos mares, lugares inacessíveis ao homem. E quando a gente olha as coisas lindas de toda a criação, aí Paulo diz assim: mas ele é o primogênito de toda a obra, de toda a criação. Aleluia. Paulo diz assim: nele foram criadas todas as coisas, nos céus e na terra, visíveis e invisíveis. Tudo foi criado por ele e para ele. Glória a Deus. Entendeu por que Jesus disse para aquela mulher: ah, mulher, se tu conheceras o dom de Deus, quem é que fala contigo? Se tu conheceras esta noite o dom de Deus que está entre nós e que fala contigo, a coisa vai mudar com certeza. Como mudou a história daquela mulher do Samaria. Aleluia. Tudo foi criado por ele e para ele. Aleluia. Ele não é pequeno, ele não é fraquinho, ele não é imagem de pedra, nem de pau, nem de barro, nem de gesso, nem de prata, nem de ouro. Aleluia. Ele não é ídolo morto. Aleluia. Paulo, nessas cartas, muitas vezes disse: no outro tempo vocês serviam a ídolos mortos. Tem ouvido e não ouve, olha e não vê, tem boca mas não fala. Mas agora nós servimos um Deus vivo. Aleluia. E quando diz Deus vivo, quer dizer um Deus que vê, que enxerga, que se move, que fala, que toca, que responde, aleluia, que faz milagre, que cria, que faz acontecer, que transforma, que muda a história, que põe o rei, abate o rei, que dá vida, que tira a vida, que põe, que depõe, aleluia, porque ele é a autoridade suprema dos céus e da terra. Ei, babai, ele é o batizador com o Espírito Santo e com fogo. É, Jesus. Aleluia. Aleluia. Glória a Deus. Espírito Santo. Ainda os Colossenses 1:18, Paulo diz assim: ele é a cabeça do corpo chamado igreja, do corpo da igreja. A igreja tem uma cabeça. Você me entendeu? A igreja tem um cabeça, não é dois, não é três, não é quatro, tem um. Aleluia. E a Bíblia diz que ele é soberano. Soberano quer dizer rei. Aleluia. Rei quer dizer o seguinte: a palavra dele é lei, é decreto, ninguém pode mudar. Aleluia. Glória. Se ele é rei, nós somos súditos do seu reino. Significa que nós devemos obediência irrestrita e absoluta. Às vezes eu penso, por que muitos crentes não podem fazer a conhecida oração do Pai Nosso em Mateus? Isso é isso que Jesus ensinou. Porque ela começa exatamente dizendo: Pai Nosso que está no céu, santificado seja o teu nome, e venha a nós o teu reino. Reino só tem um rei, não pode ter dois reinos no mesmo lugar. E faça a tua vontade aqui na terra como é no céu. No céu ninguém questiona a palavra do rei. Ninguém pergunta por que fazes assim ou assado. Ninguém diz não pode ser de outro jeito, Senhor.
Ninguém diz, não, eu não vou fazer assim, eu vou fazer do jeito que eu penso. Ah, como nós precisamos aprender a ser crente. Aleluia! O quanto precisamos aprender a pertencer a esse reino. E até tanto nariz quebrado por aí no mundo. Tem? Porque a gente fica querendo fazer do jeito da gente. Que a gente fica brigando, batendo boca, discutindo. Mas a igreja tem um cabeça. O problema é que nós não conhecemos muito bem Jesus. Vamos conhecer mais hoje? Aleluia! Senão a gente não pode fazer aquela oração, né? E o pior é quando termina aquela oração. Mais difícil ainda é quando termina a oração. Como é que ela termina? Perdoa as nossas dívidas. Alguém foi católico? Tem alguém católico aqui hoje? Os católicos sabem essa oração do cor, né? E os crentes não sabem. Perdoa as nossas dívidas. Como é que é? Assim e você já perdoa? E você já perdoa? Ah, está cheio de crente na igreja levando um fardo de mágoa. Está cheio de crente na igreja carregando um fardo de queixa e dizendo eu não consigo perdoar. E a oração termina dizendo: se você não perdoar o teu irmão, vosso Pai que está no céu também não te perdoará. Aleluia. Glória! Ser crente é para a gente de coragem, não é para covarde não. Aleluia! Porque precisa coragem para viver a palavra de Deus. Precisa fé para viver a palavra de Deus. Eu sei que hoje é festa, mas eu não sou pregador itinerante, eu sou pastor. E palavra de pastor é diferente desses pregadores itinerantes que vêm para servir guloseimas. Sério? É diferente. Aleluia. Dá glória a Jesus e a ajuda em oração aí, tá bom? Ele é o cabeça do corpo da igreja, Jesus. Glória a Deus. Não esquece da primeira pergunta: se tu conheceras o dom de Deus, e quem é que te fala, quem é que te diz, dá-me de beber, tu lhe pediria e ele te daria água viva. Tem esta água aqui esta noite. Aleluia. O escritor aos Hebreus, no capítulo 1, no verso 3, disse: ele é o resplendor da glória e a expressa imagem de Deus. Aleluia. É o esplendor da glória e a expressa imagem de Deus. Aleluia. Louvado seja o nome do Senhor. Eu falei antes do Moisés, que disse: Senhor, mostra-me a tua glória. E daí o Senhor disse, que eu já expliquei antes de Moisés, disse assim: mas eu vou tirar assim, Moisés, te coloca na fenda, numa rocha, eu vou tapar essa fenda com a minha mão. Eu fico pensando que mão, essa mão que diz que mede as águas do oceano com o punho, que pega as areias todas na palma da mão. Como é que pode isso? E Moisés viu o Senhor passar. Mas quando eu olho para Ezequiel, por exemplo, Ezequiel estava na Babilônia, entre os cativos. Ele diz que estava nas margens do rio Quebar. Ele diz que depois veio um vento tempestuoso, e ele viu uma nuvem a revolver-se. Ele diz que ele viu saindo da nuvem um fogo, algo
com uma chama de fogo a revolver-se no meio daquela nuvem. E à medida que aquilo ia se abrindo e se aproximando, ele começa a ter uma visão extraordinária. Ele viu querubins, ele viu como um mar de vidro. Ele não tinha palavras na língua humana para explicar o que ele estava vendo. Você viu aquele firmamento, aqueles anjos que sustentavam, viu a forma de um trono e viu alguém sobre o trono, mas aquilo era como envolto em fogo, a revolver-se e aproximar-se, aleluia. E diz ele que com aquela visão ele caiu desmaiado, sem forças. Aleluia. Aleluia. Ele viu enormes rodas ou círculos, um dentro do outro. Ele viu aqueles seres, que os querubins com 4 rostos. Diz que eles não se viravam quando andavam, porque tinham o rosto para todos os lados. E quando aquilo se levantava, aquelas rodas, aqueles querubins ia e subia, e ele ficou abismado com aquela visão. Aí vem o escritor aos Hebreus e diz: Jesus é a expressa imagem da glória desse Deus, aleluia. Ezequiel viu se abrir na nuvem uma pequena janela e teve essa visão, e ele não resistiu a essa glória. Aleluia. João no Apocalipse diz que foi arrebatado, foi elevado ao céu. Ele disse que ele ouviu uma voz que falava com ele, dizendo que vês, escreve as igrejas da Ásia, as 7 igrejas. Mas diz ele assim: mas quando eu me virei para ver quem falava comigo, oh aleluia, aleluia. Ele diz: eu vi alguém de maneira extraordinária. Aleluia. Seus cabelos eram brancos como a neve, ou como a lã branca. Seu rosto brilhava como o sol, seus olhos como chama de fogo. Aleluia. Seus pés brilhavam como latão polido ou bronze reluzente. Vestes brancas compridas, manchadas de sangue. Tinha uma aguda e afiada espada de 2 fios que saía da sua boca, aleluia, que é a palavra de Deus. Aleluia. Tinha na altura do seu peito um cinto de ouro. Tinha na sua coxa direita um manto escrito Rei dos Reis e Senhor dos Senhores. Esse ser passeava entre os 7 castiçais, que são as igrejas, e tinha na sua mão 7 estrelas, que são os anjos das 7 igrejas. Aleluia. João diz assim: quando eu vejo esta visão, eu caí desmaiado, mas ele tocou-me e me colocou de pé. Entendeu a expectativa da mulher samaritana, que ela diz: eu sei que quando o Messias vier, ele vai nos revelar a verdade, ele vai nos dizer o que precisa. E Jesus diz: ah, mulher, se tu conheceras o dom de Deus, e quem é que te diz dá-me de beber, tu lhe pediria, ele te daria. Ah, se tu conheceras o dom de Deus, e quem é que está aqui esta noite, tu já estaria clamando e dizendo: toca-me, Jesus, abre os meus olhos, abre a minha visão, dá-me dessa água, dá-me dessa graça. Glória a Deus. Porque ele é a revelação do Deus invisível. Ele veio trazer a revelação da glória, ele veio trazer a revelação do Pai, que nos estava perdido dele, Senhor, extraviado dele, distante dele, mas ele veio nos aproximar e veio nos trazer o conhecimento do Pai, a revelação do Pai. Ele é o cabeça do corpo, igreja, e ele se revela hoje através da igreja. Você é a revelação de Cristo a esse mundo. Entenda isto, porque disto depende a missão da igreja.
Enquanto nós não entendemos isso, não entendemos a missão da igreja na terra. Aleluia. Glória a Deus. Ele é o resplendor da glória. Expressa a imagem de Deus invisível. Aleluia. Isaías havia profetizado. Olha, Isaías viveu cerca de 700 anos, um pouco mais, de 700 anos antes de Cristo. Eu gosto de falar isso por causa da fidelidade com que se cumpre as profecias de Deus. Aleluia. Que está na Bíblia. Isaías, no capítulo 7, ele diz que a virgem ia conceber, ia ter um filho. Ele disse assim: o seu nome será Emanuel. E a palavra, o nome Emanuel significa Deus entre nós, ou Deus conosco. Aleluia. Aleluia. E um dia Jesus disse para os discípulos: o reino de Deus está entre vós, porque Jesus estava andando entre eles, em pessoa. Mas depois Jesus disse assim: o reino de Deus estará em vós. Por quê? Porque Ele subiu e o Espírito desceu para fazer morada nos nossos corações. Então o reino de Deus não está entre nós, o reino de Deus está dentro de nós. Por isso a igreja é o corpo de Cristo, e Cristo é a cabeça do corpo, igreja. Por isso Jesus era expressa a imagem do Deus invisível na terra. Hoje a igreja expressa a imagem do Deus invisível na terra. Agora pesou, né? Agora complicou. Porque agora você diz: ah, não, eu sou cheio de pecado, eu sou cheio de defeito. Mas é aí que vem a graça de Deus. Aleluia, aleluia. Vem a graça de Deus, que o Senhor disse: Paulo, a minha graça te basta. Oh, o meu poder se aperfeiçoa na tua fraqueza. Aleluia. E daí Paulo dizia: então, quando eu estou fraco, aí é que eu sou forte. Porque quando eu sou fraco, eu dependo do poder dele. Agora, aquele que se acha muito forte pode pensar: não preciso dele, e aí cai. Mas quando você se acha fraco, quando você acha cheio de defeito, então você se entrega a ele, e a glória dele aparece na sua vida. E a glória dele te aperfeiçoa. Aleluia. Então Isaías disse: ele é o Emanuel, é Deus conosco, é Deus conosco. Então você precisa saber que Ele está em você. Se você já se converteu, se você já se arrependeu dos pecados, se você já confessou Jesus como teu Salvador, então Ele está em você, como foi até cantado aqui. E se Ele está em você, o mundo olha para você, mas não vê mais você, ele vê Jesus em você. Porque o seu linguajar testemunha, porque o seu pote de vida testemunha, porque a sua maneira de andar no mundo testemunha, o seu comportamento mostra, porque Jesus transforma comportamentos. Jesus transforma comportamentos. Glória a Deus. Aleluia. Como é que você tem se portado na sociedade? Aleluia. Como igreja de Cristo, noiva do Cordeiro? Oh, Jeová. Ou ainda está no velho pecado? Ser igreja é ser diferente, sim.
em toda maneira de viver. Aleluia. Deus maravilhoso. Porque é Cristo que aparece na sua vida. Porque é Ele que tem que ser visto. Por que algumas coisas na nossa vida não combinam com o Evangelho? Porque um dia o inimigo implantou uma coisa no ser humano chamada soberba, orgulho, vaidade. Eu disse: Eva, não é bem assim. O dia que você comer dessa árvore, é bem assim que nem o Senhor disse. O dia que você comer, você vai ser igual a Ele. E essa soberba está até hoje no coração do homem. Todo mundo quer aparecer, todo mundo quer ser mais, todo mundo quer ser mais poderoso, mais alto, todo mundo quer ser visto, todo mundo quer ser notado, todo mundo quer ser elogiado, todo mundo quer ser aplaudido, quer ser louvado, quer ser admirado. Isso é vaidade, isso é orgulho. Aí se arruma, se veste de tudo quanto é jeito para chamar atenção. Até canta, até prega para chamar atenção, para receber louvores e aplausos. Isso é. Mas se Cristo está em nós, a coisa muda. Aleluia. A glória é dele, porque ele expressa a imagem da glória do Deus invisível. E ele habita em nós, e é ele que tem que aparecer em nós. Aleluia. Foi por isso que o dia de Nicodemos disse: Senhor, o que eu faço? E Jesus disse para ele: você precisa nascer de novo. Mas como assim, sendo velho, nascer de novo? Jesus disse: você tem poder do Espírito Santo, aplica a palavra no coração do crente que crê e muda a vida dele, regenera ele, transforma ele numa nova criatura. Se você ainda não sente essa mudança da sua vida, por amor da tua alma, clama agora e diga: Senhor, muda a minha vida, faz com que eu nasça de novo. Se você ainda está na vida velha, da ira, da peleja, da contenda, da vaidade, da sensualidade, de toda essa luxúria e esse lixo do mundo, se você ainda está vivendo essas coisas, começa a clamar por misericórdia agora e diga: Jesus, muda a minha vida, muda hoje, eu quero ser daqui mudado. Segundo a história, Nicodemos teve a vida mudada por Jesus naquela noite. Deus maravilhoso. Nasceu da água, da palavra e do Espírito. Nasceu de novo. E Jesus disse: isto não acontecer, ninguém pode entrar no reino de Deus. Nós somos igreja não para viver iludido. Nós somos igreja para viver a verdade. Ou somos salvos ou não somos. Ou vamos subir no arrebatamento ou vamos ficar. Não tem meio termo. Não tem essa mania de brasileiro de dar um jeitinho depois. Não existe jeitinho no reino de Deus. Ou é ou não é. Aleluia. Ele é, segundo a palavra diz aí, a grande luz que raiou nas trevas, nas regiões de sombra de morte. Isso era a situação do homem no pecado. Estava em regiões de sombra de morte, de condenação, perdido e isolado. Mas o sol da justiça raiou. Aleluia. Os magos do Oriente um dia viram uma estrela e disseram: nasceu o Messias. O povo que estava em treva viu uma grande luz. Luz é revelação, luz é conhecimento, luz é entendimento, é a revelação do Pai. É isso que a luz que raiou fala, aleluia. Raiou uma grande luz, não era uma luz qualquer, uma grande luz, trouxe a revelação do Pai. Isaías disse mais: o principado está sobre os seus ombros. Principado, certamente você já ouviu falar, é uma região governada por um príncipe. Príncipe é filho de rei. Rei, o Deus eterno, Jesus, o Filho, o príncipe, veio e ele disse aos seus discípulos: saiam pelas vilas, pelas cidades e vão pregando e anunciando que chegou o reino do céu. Então Isaías diz: o principado está sobre os ombros dele. E quando ele desceu à terra, ele estabeleceu o seu governo na terra.
Para quem? Para aquele que ora a oração do Pai Nosso e diz: venha a nós o teu reino. Ou seja, aquele que crê, que se rende e se entrega a Ele. E quando um rei entra, o outro tem que sair. Essa era a grande mensagem. Chegou um novo rei. Satanás nunca foi rei, mas ele quis ser. E quando induziu Eva e Adão ao pecado, por esta lei da natureza mesmo, tudo ficou entregue ao inimigo. Ele alcançou um governo, um domínio legal pelo pecado. Mas diz que Jesus, o Filho de Deus, veio desfazer as obras do diabo. Glória a Deus. Por isso, quando ele chegou e disse: é chegado o reino do céu, quer dizer, terminou o outro. Pela autoridade da palavra, eu declaro isto sobre a sua vida esta noite: o outro reino cessou, porque chegou o reino do céu. Em nome de Jesus, em nome de Jesus, chegou o reino de Deus na sua vida, na sua família, e o outro cessou. Tem que bater em retirada, não tem mais direito. Aleluia. Aleluia, porque chegou o reino, um novo reino. Aleluia. Isaías diz: o principado está sobre os ombros dele. Jesus Cristo, Filho de Deus. Aleluia. A igreja é o corpo de Cristo na terra. Esse principado está sobre a igreja, porque ele habita na igreja. Aleluia. O mundo tem que reconhecer isso e tem que se dobrar. Glória a Deus. Às vezes eu penso que nós, como igreja, somos que nem um elefante. Não sabe a força que tem. Quem já viu no circo? Hoje anda proibido esse negócio de nada, mas quem já viu aquele enorme elefante com a correntinha no pé? E ele fica ali amarrado e não anda. Quem já viu? Você já não se perguntou como é que esse bicho não arrebenta essa correntinha e não vai embora? Sabe por quê? Porque eles botam o elefante desse quando ele é bebezinho, pequeno, amarrado na corrente, e aí ele não tem força ainda. Só que daí ele cresce, fica aquela força gigante, mas na cabeça dele ele continua acreditando que ele não tem força para arrebentar aquela correntinha. Ele não faz. Sabe que tem crente assim? Tem o principado do céu sobre os ombros, dentro de si, e fica com vergonha do mundo e baixa a cabeça diante do mundo, diante do ímpio, tem vergonha de falar, de testemunhar, aceita a afronta do inimigo que diz: esses crentes não são nada, são uns ignorantes, são isso, são aquilo. E tem crente que aceita isso e baixa a cabeça. Não. Uma das cartas lá do Apocalipse, eu disse: farei com os da sinagoga de Satanás que se prostrem aos teus pés. Aleluia. Ah, se tu conheceras o dom de Deus, se tu conheceras o dom de Deus, e quem é que fala contigo? Aleluia. O principado está sobre os seus ombros. Aproveite e dá glória a Deus. Posso falar mais um pouquinho? Deixa eu concluir o que Isaías falou no capítulo 9. Isaías, capítulo 9, disse: o seu nome será maravilhoso. Aleluia. O seu nome será maravilhoso. O que é isso? Maravilhoso é alguém que opera maravilhas. E o que é operar maravilha? É alterar até o curso da natureza. A gente disse: é uma maravilha. Glória a Deus. Um dia ele levanta a voz e diz assim: mar, te acalma, vento, para. E os discípulos dizem assim: quem é esse que até o vento e o mar lhe obedece? Ele é a expressa imagem do Deus invisível. Você não
nome será maravilhoso, disse Isaías. Quem é que chega na porta de uma sepultura do morto de 4 dias e diz: sai para fora? E o homem levanta a vida. Isaías havia profetizado: seu nome será maravilhoso. Seu nome será conselheiro. Conselheiro é aquele que tem a palavra da sabedoria, a palavra da revelação do Pai, aquele que tem a orientação certa para a sua vida. Tem crente que às vezes na hora das lutas, eu digo, a gente tem luta, a gente tem guerra, como que não? Pode, se nós somos alistados para uma guerra. Satanás não quer desistir tão fácil do negócio, não. Não, ele não quer. E aí tem gente, crente, que na hora da luta vai lá para o ímpio. Tem mulher crente que vai lá para a amiga ímpia: estou tendo um probleminha no meu casamento, meu marido é isso, meu marido é isso. Aí diz ela assim: larga desse miserável, tá, vai dar uma outra. Eu não falo dos homens, porque os homens têm dificuldade de falar da própria esposa, é verdade. Mas as esposas não têm salão de beleza ou confessionário. Dizem, eu não costumo frequentar salão de beleza, né? Mas dizem que lá a gente fica sabendo de tudo. Despreza o conselheiro. Você tem um dom de Deus. Quando a gente fala em dom de Deus, fica lá em 1 Coríntios, a gente pensa na revelação, a gente pensa na profecia, ou quem sabe nos milagres. Mas lá tem 2 dons que diz assim: da ciência, né? Da ciência e da palavra do conhecimento. Aqui diz Jesus: seu nome será conselheiro, ele está em você. E você tem um dom do Espírito, chamado palavra da ciência de Deus e palavra do conhecimento de Deus, coisas que vêm do coração de Deus para você. Aí que incoerência quando o crente está em luta e vai para o ímpio compartilhar seus problemas e ouvir conselho do capeta. A Bíblia diz: Deus dá para a igreja pastores sábios e entendidos. Aí você deixa de ouvir quem tem o Espírito de Deus e vai ouvir quem tem o Espírito do diabo. Aí a coisa acaba em tragédia e ele diz: não sei onde foi que eu errei. Se tu conheceres o dom de Deus. Aleluia! E quem é que fala contigo? Aleluia, você pediria e ele te daria. Ele é o conselheiro. Isaías disse mais: ele é o Deus forte. Aleluia! Deus forte aqui quer dizer o Todo-Poderoso. Não existe nem outro ser que possa ser atribuído essa palavra. Todo-Poderoso, só Deus. Só Deus. Por isso Isaías diz: ele é o Deus forte, o único, o Todo-Poderoso, que tem poder nos céus e na terra, debaixo da terra, onde você quiser. E não tem para onde fugir dele. Nas alturas ou no abismo, além do horizonte, onde você quiser, na profundeza dos mares, lá ele está. Aleluia. Ele é o Todo-Poderoso, ele é o Deus forte. Aleluia! Esse foi o segredo da vitória do Davi contra Golias, né? E entre muitas outras vitórias. O exército de Saul tremia de medo olhando Golias, dizendo que homem grandão, poderoso, guerreiro, uma espada enorme, a altura que saía acima de todos os outros. Tremia de medo e dizia: não tem jeito. Davi chega e olha para o homem e diz assim: quem é esse pecador diante do meu Deus? Diante do Todo-Poderoso. Esse foi o segredo da vitória. E sabe que muitas vezes nós estamos assim também, aleluia, olhando para o problema e dizendo que pai está problemão, agora não tem jeito. Mas quando você tira o olho do problema e olha para cima, você vai dizer: quem é
esse problema diante do meu Deus, aleluia. Foi assim quando o inimigo cercou cidade de Dan para prender o profeta Eliseu. E o Geazi, aquele, levantou e disse: meu senhor, o exército assírio nos cercou, tão perdido. Eliseu põe a mão na cabeça do moço e diz assim: Senhor, abre os olhos dele para que ele veja. E Deus abre a visão espiritual dele, e ele olha e enxerga por cima do exército inimigo, vê o exército de fogo e carro de fogo, exército de anjos, aleluia. O Deus Todo-Poderoso com o seu exército, aleluia. Esta visão, e se você já começava a dizer: Senhor, abre a minha visão para que eu veja estas coisas. Todo-Poderoso Deus forte. Isaías disse assim: Ele é também o Pai da eternidade. Quer dizer o seguinte: é o único que pode dar vida eterna. Se Ele é o Pai da eternidade, só Ele pode dar vida eterna. Está entendendo? Glória a Deus. Parece que foi ontem que começou a obra aqui. Já faz 35 anos. Naquele tempo a gente era menino, né? Agora já somos vovô. Tudo passa tão rapidinho, né? E aí tudo nos assusta, como passa ligeiro as coisas nesta terra. Mas daí você olha para Ele, Ele é o Pai da eternidade. E Jesus veio trazer a revelação do Pai. Vida eterna para aquele que crê. Vida eterna para aquele que recebe. Ele é o Pai da eternidade. Só Ele pode dar vida eterna. Ninguém mais. Só Ele, porque Ele é o Pai. E por último, Isaías disse assim: Ele é o príncipe da paz. Daria muita coisa para falar aqui. Mas Mateus capítulo 5, Jesus disse: bem-aventurados os pacificadores, porque são chamados filhos de Deus. Glória a Deus. Aleluia. Ele é o Filho, Ele é o príncipe da paz. Ele reconciliou os maiores inimigos. Paulo disse que nós fomos feitos inimigos de Deus pelos nossos pecados e ofensas. Por um homem, Adão, entrou o pecado no mundo, com o pecado a morte. Todos pecaram, ficaram destituídos da glória de Deus. Nos tornamos inimigos. Mas sendo nós inimigos de Deus, Ele veio e deu a vida. Aleluia. Então Paulo diz: por um homem só entrou a justificação do perdão. Ele é o maior, Ele é o príncipe da paz. Ele reconciliou os maiores inimigos, o ser humano com o Pai. Aleluia. Na cruz Ele fez a obra da reconciliação. Ele é o maior pacificador. Glória a Deus. E se Ele está no nosso coração, o que nós somos? O que nós somos? Fica difícil de responder, né? Principalmente no momento de tanta contenda que está no Brasil, né? Ser pacificador está difícil, né? É irmão brigando com o irmão por causa da política, que vergonha. É irmão ofendendo o irmão, é irmão babado com o irmão, se xingando pelas redes sociais, arrumando inimigo. Bem-aventurados os pacificadores. Você pode falar em língua. Você pode dar uma aleluia. Você pode dar uma glória a Deus. Você pode abraçar teu irmão independente do partido político dele hoje. Mas a gente perde tanto por causa de pouca coisa, que vai acabar tudo aqui, vai ficar tudo aí. Quem não se converter vai para o inferno, não importa que partido é. Se não se converter vai para o inferno. E os crentes ficam brigando por causa de coisa que vai acabar tudo aí. E um monte de gente que está condenada ao inferno se não se converter. Mas diz assim: Ele é o príncipe da paz. Aleluia. E bem-aventurado o pacificador, porque ele é filho de Deus. Aleluia. Pacificador não sai semeando contenda, não sai expondo as misérias da vida do irmão, da família desse, daquele, não. Ele não sai botando lenha na fogueira, não.
Ele vai reconciliar, Ele vai apaziguar, Ele vai unir, Ele vai trazer para casa, Ele vai trazer para a presença do Pai, aleluia. Ele é pacificador, Ele está reconciliando os homens entre si, porque não existe reconciliação com Deus se não reconciliar aqui com o corpo. Esse negócio de que eu sirvo a Deus, eu obedeço a Deus, não é bem assim não. O corpo de Cristo é a igreja. Se não estiver bem com o corpo, que é Cristo aqui, a igreja, como vai subir lá? Ele não está dividindo, disse Paulo. Aleluia. Nossa comunhão com Deus começa aqui. Começa aqui, sim. Aleluia. Glória a Deus. Bem-aventurado o pacificador. Aleluia. Glória a Jesus. Aleluia. Glória a Jesus. Glória a Deus. Aleluia. Glória a Jesus. Aleluia. Rei da glória. Tu és santo, Jesus. Glória a Deus. Recebe a nádia. Rei dos reis, Senhor dos senhores. E cai da sua Aleluia. Aleluia. Glória a Deus. nádia. De caçuimia. E eis tu me cai e recebe a Adore, adore, adore. Glória a Jesus. Eis que assim vos diz o Senhor dos Exércitos: me faço presente no vosso meio, e vos digo por intermédio desta palavra que tenho eu instruído meu servo, para vos trazer nesta noite, porque já muitos não já me sentem mais ideando e a sébia, já muitos já não têm lugar para mim no vosso coração, e ideando que é a sébia, e já muitos têm tentado enganar, mas tenho se enganado a si mesmo, porque a mim ninguém engana. Eu do céu vos esquadrilho e sei as intenções do coração. Esta obra é minha, e desde o princípio eu estive com esta obra, e permanecerei até o fim com esta obra nesta cidade, e os benefícios em prol desta igreja estão chegando, porque eu sou dono do ouro e da prata, e eu pronuncio por intermédio da minha voz, que falo por intermédio deste homem com a minha igreja nesta noite. Eu ainda, por intermédio do meu espírito, tenho liberdade para falar com o meu povo. Abra teu coração e entra nas fileiras deste grande exército, porque eu tenho muitas vezes falado contigo e tu tens sido rebelde para a minha palavra. Ouviste bem o que o meu servo tem instruído a minha igreja nesta noite. Não feche os teus ouvidos e nem o teu coração. Assim te diz o Senhor dos Exércitos. Glória a Deus. Aleluia. Glória a Deus. Glória a Jesus. Aleluia. Igreja, Glória a Deus. Deus tem Glória a Deus. um novo tempo. Escuta bem. De renovo, de poder, de coisas que ainda não foram vistas. Deus tem para mostrar e para fazer. Mas um dia o Senhor disse a Josué: diz ao meu povo para se santificar,
E amanhã Aleluia. o Senhor fará maravilhas no meio de nós. Glória a Deus. Aleluia. E esse foi a mensagem de Josué ao povo: disse: santificai-vos hoje, que amanhã o Senhor fará maravilhas. O Senhor abriu o Jordão no outro dia. Glória a Deus. Aleluia. Meu pastor, Aleluia. preocupe-se mais. Eu sei que talvez eu estou passando por construção, projeto, obra, faz parte da vida do pastor. Mas hoje Deus chama a igreja para um concerto de santificação, espiritualidade, buscar o espiritual. As outras coisas serão consequências, virão facilmente. Os restos dos recursos que precisa, dos milagres. Deus tem. Eu não sou de pregar essas coisas, mas Deus tem riquezas para colocar, riquezas materiais, financeiras para dar para a igreja neste tempo. Que a Bíblia diz que o ímpio tesoura fica para o justo.